Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado. Vamos agora, neste momento, tirar um tempo de prioridade para falar com Deus, para estar meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E vamos estar também falando sobre um tempo precioso. O que para você é precioso? O que para você tem mais valor do que estar tirando um tempo de qualidade para com o Senhor? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre tirar um tempo precioso, um tempo de oração. E quem nos ensinou isso? O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus que deu a vida por mim, por você, na cruz. Ele vem nos ensinar que precisamos sim priorizar a presença de Deus, a palavra de Deus, um tempo de oração. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. João 17:1. Aqui o Jesus está falando do tempo em que ele tirou para dizer ao Pai que ele precisava da presença do Pai. Jesus subiu ao Getsêmani neste momento para dizer ao Pai: Senhor, a tua presença agora é especificamente essencial na minha vida. Vou estar vivenciando, passando pelos piores momentos da minha vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia do desprezo, Jesus sabia de que os melhores amigos dele, os seus discípulos, iriam se afastar, iriam fugir, não ia estar do lado dele no pior momento da vida dele. Jesus sabia que Pedro ia negar, Jesus já havia falado isso para Pedro, Jesus sabia que ele precisava estar se fortalecendo na presença de Deus, na presença do Pai, porque era o único que ia estar com ele. E o que eu quero trazer para vocês hoje, com esta mensagem, é que nós precisamos orar, nós precisamos buscar essa comunhão, essa união com o Senhor. Porque no momento mais desafiador do ministério de Jesus, ele sendo perfeito, sendo 100% homem, 100% Deus, que veio para nos resgatar, para quebrar a barreira entre o homem e Deus, ele sentiu a necessidade de estar orando, de estar buscando a presença de Deus. Então todos, aleluia Jesus, se afastam enquanto enfrenta a dor eminente. Por que que todos se afastaram de Jesus? Por quê? Porque ninguém ia suportar. Porque quando ele falou o que ele ia passar, os discípulos falaram: Senhor, não é preciso passar por isso. Sem entender que se ele não fizesse esse sacrifício, nenhum de nós teríamos o direito de estar entrando na presença de Deus. Então ali o próprio Deus, em forma humana, chamado Jesus Cristo, se entregou como sacrifício perfeito na cruz e nos ensinou que precisamos sempre
estarmos buscando ao Pai, porque Ele glorificou ao Pai, para que o Pai o glorificasse. E foi por isso que o Senhor Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos coisas ainda maiores do que as que Ele fez aqui na terra, no nome dEle, porque não haveria outro nome, não há, não haverá e nunca houve um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. A oração é vital para Jesus, uma conexão essencial com o Pai. Todos os dias devemos nos dedicar à oração, não apenas para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas, nem para fazer as nossas petições, mas acima de tudo para buscar a presença de Deus. Quanto tempo você tem dedicado à presença de Deus? Quanto de reserva você tem com Deus em oração? Como assim reserva? Vamos usar a ousadia de Abraão para te dizer o que é reserva. A de Abraão, a de Ezequias. Vou dizer para você por quê. Porque Abraão, quando ele vai interceder diante de Deus pela vida de Ló, seu sobrinho, ele usa de ousadia, coisa que muitas das vezes nós não temos, porque se nós usarmos a nossa ousadia, não vai ser ousadia, vai ser atrevimento. Mas aqui Abraão usa de ousadia e intercede pelo povo de Sodoma, sabendo que Ló estava lá, e dizendo a Deus que se tivesse 50, o Senhor ia destruir. Aí Deus fala para ele que não, que por amor dos 50 ele não destruiria. E aí ele vai diminuindo. Senhor, não aplaque a sua ira, mas se houver somente 10, o Senhor diz que não destruiria por amor daqueles 10. Porém, sabemos que o Senhor envia o seu anjo, depois dessa oração de Abraão, interceder. Agora, quem é de nós que temos ousadia para entrar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, tá difícil lá o negócio, mas a gente sabe por que a gente não tem ousadia para fazer esse tipo de oração? Porque não temos crédito com Deus. E aqui nós sabemos que Abraão tinha crédito com Deus, e ele entrou e orou pela vida do povo de Sodoma, não porque ele amava aquele povo, mas porque ele sabia o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Então, quando nós vamos orar, nós temos que ter ousadia, mas porém temos que saber que a nossa vida está na direção que o Senhor quer. Porque neste momento o Senhor ouve a nossa oração e responde, assim como ele fez com a oração de Daniel, assim como ele fez com Ezequias, na mesma hora. E aqui Abraão não conseguiu respostas? Não é que ele não conseguiu, ele conseguiu. Tanto que o Senhor enviou a Sodoma 2 anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma. E naquele momento os anjos entraram em Sodoma somente para isso, para tirar os remanescentes, porque não havia mais ninguém, somente Ló. E ainda mesmo sua mulher se perdeu, porque olhou para trás. Saiu só as 2 filhas de Ló, porque o resto não quis sair. E as 2 filhas ainda saíram praticamente forçadas, porque depois ainda fizeram algo terrível. Mas não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para dizer para você que a oração tem poder. E o que a oração de Abraão levou esses 2 anjos para tirarem de Sodoma, antes de ser destruído, Ló. E Ezequias, quando orou,
Isaías tinha entrado no seu quarto e dito para ele pôr a casa dele em ordem, porque o Senhor ia recolhê-lo. Ele estava doente, mas o Senhor mandou o profeta ir lá dizer para ele que ele ia ser curado. Não, põe tua casa em ordem, conserta-te com o Senhor enquanto está doente, porque o Senhor vai prepará-lo e recolhê-lo. Ezequias se lembrou que tinha reserva com o Senhor e virou para a parede e disse: Senhor, lembra-te que andei na tua presença. Lembra-te que fiz. Aí o Senhor, na mesma hora, mandou Isaías voltar lá e dizer para Ezequias que ia acrescentar 15 anos. Então a oração, ela tem esse poder. Mas Ezequias tinha feito só aquela oraçãozinha ali que a Bíblia relata? Não. Ezequias tinha muito crédito com Deus. Tanto que quando ele orou, quando ele apresentou as cartas de afronta diante de Deus, de Senaqueribe, afrontando a Deus, o Deus vivo, que não podia nada contra o poder de Senaqueribe, o Senhor simplesmente resolveu. O Senhor é quem guerreou, enquanto Ezequias e todo aquele povo orava e louvava o Senhor. Então esse é o poder que há na oração. Ana orou e o Senhor abriu a sua madre. Poder da oração, da persistência. Daniel orou 21 dias, mas no primeiro dia o Senhor já havia mandado as respostas. Mas as potestades o impediram de passar. Então foi preciso que o Senhor enviasse um anjo de guerra para guerrear, para que o anjo descesse com a resposta de Daniel. Então saiba que se você tem buscado em oração, o Senhor vai responder, o Senhor vai fazer. Só não desista e saiba que a sua oração está sendo ouvida, que a sua oração vai ser respondida. E aqui eu quero deixar algo para vocês que o Senhor coloca no meu coração. A oração que é feita de coração, porque o Senhor discerne. Não adianta fazer uma oração linda, maravilhosa, com palavras eloquentes. Não. O Senhor, Ele conhece a intenção da nossa oração, do nosso coração. Ele discerne tudo. Lembra que a palavra diz isso? O Senhor, Ele entra onde ninguém pode entrar. Então, Ele conhece a intenção de tudo. E quando eu digo isso, eu digo com propriedade, porque é o que está na palavra. A palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne os pensamentos e a intenção que há no nosso coração e no nossos pensamentos. Então, tudo o Senhor sabe e conhece a essência e a intenção que há. Então, se você tem orado, tem buscado com amor, com sinceridade, o Senhor vai fazer. Creia tão somente que hoje é dia da tua resposta. Em qualquer relacionamento significativo, a comunicação é fundamental. Jesus orava a Deus não apenas para buscar orientação, mas também para exemplificar a importância de estarmos profundamente ligados a Ele. A nossa oração é indispensável à nossa história. Devemos manter uma vida de oração constante, pois cada vez que nos dirigimos a Deus, algo dentro de nós é transformado, embora não possamos ver os resultados imediatos. Aleluia, Jesus. Cada momento no lugar secreto, ou seja, o tempo que passamos com Deus, nos encoraja, fortalece, direciona, acalenta e nos impulsiona a prosseguir.
Quer um conselho? Priorize isso. Afinal, um momento com Deus é capaz de mudar tudo. Tome posse da sua vitória. Saiba que a sua oração sincera te trará respostas. E se ela não foi respondida, com certeza foi acrescentada lá no céu, como crédito para uma hora em que você pensa que não precisa de nada, ou então que você acha que é impossível acreditar. O Senhor sabe quando você precisa e o que Ele vai te mandar. Então receba a sua vitória, mas nunca desista de orar. Nunca pare de orar. Priorize isso, porque o seu tempo de oração é crédito com Deus. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.